Olá, Selma Pegoraro aqui, e nesse vídeo eu quero contar o que aconteceu quando eu deixei a minha espiritualidade para depois. Bom, em 2016 eu estava passando por um processo ali de mudanças, de insatisfação na carreira, e eu participei de alguns treinamentos e alguns processos que remexeram ali com várias áreas da minha vida, e num dos exercícios eu tinha que colocar quais eram as áreas prioritárias que eu iria dar atenção naquele momento. Então eu dei notas para várias áreas da minha vida e escolhi qual área que eu queria me dedicar mais. E eu só sei que naquela época a nota que eu dei para minha espiritualidade era mais baixa de todas. Eu acho que era próximo mesmo de zero. Eu não dava atenção para minha espiritualidade, eu não estava frequentando nenhuma instituição, nenhuma igreja, e muito menos me conectando com Deus em casa. Ou seja, eu estava zero mesmo. Só que eu estava muito insatisfeita com a minha carreira. E aí então eu escolhi me dedicar à carreira. Então eu coloquei as minhas metas na carreira, comecei a implementar minhas mudanças na carreira, fiz inclusive a minha transição de carreira, que eu trabalhava na área administrativa, fiz a minha transição, fui empreender. E aí começou então essa minha jornada, essa busca aí por ter uma carreira de sucesso, por ter sucesso financeiro também, né, que uma coisa está atrelada à outra. E nisso então, né, nós estamos agora em 2020, e nisso então percorri aí 4 ou 5 anos pelejando para que a minha carreira e as minhas finanças fossem um sucesso que eu queria ter. E aí nada estava dando certo. Eu fui empreender no ramo alimentício, não deu certo. Eu fui empreender como coach, fui ministrar treinamentos, fui fazer atendimentos, e as coisas não estavam fluindo como eu achava, né, que deveria fluir. E aí nesse tempo todo, uma coisa que eu nunca parei de fazer foi estudar. Sempre estudando muito, eu amo estudar, amo aprender, amo ler, amo fazer cursos. Então nesse tempo eu perdi as contas da infinidade de cursos e treinamentos que eu participei. E nisso tudo eu fui aprendendo coisas que eu jamais imaginei que existia, ou imaginei que um dia eu ia estudar. E todas essas coisas estão ligadas, né, à minha evolução pessoal. Então eu fui aprendendo muito sobre evolução pessoal. E o que é evolução pessoal? Né? Na minha visão, evolução pessoal é você se espiritualizar, é você se iluminar. Quando que acontece uma iluminação, né? É quando você se torna uma pessoa melhor em vários aspectos da vida. Então eu considero que eu fui então me espiritualizando nesse tempo, que eu fui, né, me iluminando, mas assim, eu sei que eu estou muito longe de ser aquela pessoa totalmente iluminada. Mas eu cresci muito nesse tempo. E então a conclusão que eu cheguei agora há pouco tempo é de que a gente tem que colocar a espiritualidade na nossa vida em primeiro lugar. O que aconteceu lá atrás? Eu deixei a minha espiritualidade lá para o final. Eu falei, depois eu penso nisso, uma outra hora. Agora não é o momento de mexer com espiritualidade, de crescer espiritualmente, agora é o momento da minha carreira. E aí eu fui então trabalhar na minha carreira, nesse meu desenvolvimento profissional, com as forças das minhas mãos. Tudo que eu fiz, né, foi ali na raça, foi pelejando ali com muita dificuldade, e as coisas não acontecem pela nossa força física, nossa força aqui de meros seres terrenos, não. As coisas acontecem com a força do divino. E aí agora, há pouco tempo, eu fui entender isso, que eu errei nessa prioridade, que pra gente ter esse sucesso que a gente espera, ou pra gente, né, ter paz de espírito, pra gente se sentir realizado, a gente tem que colocar em primeiro lugar a nossa espiritualidade, porque o resto das coisas vão acontecer. E hoje é o que está acontecendo comigo, sem querer, né, sem querer querendo, mas sem querer, tudo fluiu na minha vida para que isso acontecesse. Tudo fluiu para que eu colocasse a espiritualidade em primeiro lugar, e que as outras coisas estão chegando para mim, né? Na medida em que eu fico pronta, as coisas estão chegando para mim, e cada dia então eu evoluo mais, eu cresço mais, eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno um pouquinho mais iluminada do que ontem. Então, olha, se você está tendo dificuldade em qualquer área da sua vida,
coloque a sua atenção na sua espiritualidade, né, na sua conexão com o divino, da forma como você achar melhor para você, porque não tem certo nem errado. Mas se conecte com essa força superior, da qual tem acima de nós, né? Se conecte com esse invisível, que as demais coisas vão se ajustar na sua vida. Então eu desejo que você tenha boas escolhas, que você tenha muito sucesso e fique comigo aqui no canal nos outros vídeos.